A paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 7 de maio de 2021. Eu sou a missionária Regina Grilenzoni e hoje Deus tem uma nova mensagem para os nossos corações. O tema de hoje é como devemos esperar o Senhor Jesus. Em 2 Pedro 3, a partir do versículo 8, a palavra nos diz isso. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Uma pausa, queridos, nesse versículo 9. Vamos entender aqui. Deus tem falado através de seus profetas, ensinando o caminho ao mundo, ensinando a verdade às pessoas, mostrando o caminho certo a seguir, ensinando os seus mandamentos, fazendo com que as pessoas elas entendam, elas mudem os seus caminhos errados, elas mudem os seus pensamentos, as suas atitudes e elas passem a enxergar a vontade de Deus, elas passem a obedecer a vontade de Deus. Porque Deus, Ele é misericordioso e Ele é bondoso, Ele é paciente com todos nós. E Ele não quer que ninguém pereça. Ele quer que todos se arrependam dos seus maus caminhos e estejam preparados para a vinda do Senhor Jesus. Como Ele afirma aqui, para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Deus, o tempo dele é diferente do nosso. Muitas pessoas vêm dizendo, faz tanto tempo que Deus fala isso e até agora nada aconteceu. Não é o que nós ouvimos sempre? Muitos falam isso, até na minha própria casa eu já ouvi isso. Ele já vem falando isso desde aquela época, né, do Novo Testamento, ele vem falando isso e até agora nada aconteceu. Mas como o próprio Deus fala aqui que o tempo dele é diferente do nosso, então pode ser a qualquer momento, a qualquer dia. Ele não determinou, ele não falou para ninguém o dia e o horário que ele virá, mas que ele virá, ele virá. Ele não retarda a sua promessa. Mesmo que alguns julguem que ela está demorando, ele não retarda. Mas o Senhor é bondoso e paciente para aguardar, esperar com que todos se arrependam. Pelo menos todos aqueles que Ele escolheu, porque não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu. Versículo 10 diz assim: porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivam de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Deus. Olha o que ele fala nesse versículo 10 e 11 aqui. Que ele virá como um ladrão, ele não avisa, ele não está avisando o dia e a hora. Ele virá, mas virá como um ladrão. Quando você menos esperar, ele virá. Mas ele também fala que nós devemos viver de maneira santa e piedosa. Como é viver em santidade nessa terra? Queridos, não é fácil. Nós precisamos fazer grandes sacrifícios para dizer não ao pecado, para viver em santidade nessa terra. Cada vez que você diz não ao pecado, cada vez que você vence as tentações, cada vez que você busca agradar a Deus, mais você está se santificando, mais você está chegando perto de Deus. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então isso é uma maneira de você viver em santidade, é resistir ao pecado, resistir ao mal, resistir às tentações, ser forte, buscar a palavra, buscar entendimento, buscar a verdade, conhecer a palavra de Deus para que você se firme na verdade, na palavra verdadeira. Também ele diz que nós temos que viver em piedade, ser pessoas piedosas. O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que tem piedade, que demonstra afeição por coisas religiosas, é devoto. Então, além de você ser misericordioso com as pessoas, ser piedoso com as pessoas, compadecer do sofrimento das pessoas, você também tem que ser afeiçoado com as coisas religiosas,
ter devoção com as coisas de Deus, com a palavra, com a ministração da palavra, com o louvor, com a adoração. Você precisa levar a sério essas coisas, você precisa demonstrar afeição com essas coisas de Deus, com a palavra de Deus, com o ensino da palavra, com a adoração, com o louvor. Então é necessário isso. Então, para você viver uma vida santa e piedosa, você tem que respeitar as coisas de Deus, respeitar os ensinamentos, a adoração, a palavra, os cultos, levar a sério isso, ter afeição para isso, não fazer isso como se fosse uma obrigação, fazer isso de coração, porque você tem que demonstrar a sua afeição, o seu amor, o seu interesse de coração nas coisas de Deus. Além de você também ser uma pessoa que compadece do sofrimento alheio, que tem misericórdia. A razão pela qual Deus vem pedindo santidade ao homem, essa é a razão, porque as pessoas, elas não se importam com as coisas de Deus. Então é necessário que as pessoas busquem as coisas de Deus, é necessário que as pessoas busquem santidade, para que nós estejamos preparados para a vinda do Senhor Jesus. O Senhor também tem alertado que os corações esfriariam nessa época, nesse tempo, e é o que mais a gente vê, tanta maldade, tantas coisas ruins. Você liga a televisão, você vê as notícias, só desgraça, só coisa ruim. As pessoas perderam o amor ao próximo, as pessoas não têm mais compaixão, misericórdia, é como se fossem bichos se degradando ali, pessoas querendo destruir o outro, maldade, inveja, às vezes pura maldade. Então a gente vê que nos dias de hoje realmente os corações estão frios, os corações esfriaram, as pessoas não têm mais compaixão. E o Senhor tem pedido às pessoas, o Senhor tem pedido à igreja que viva de maneira santa e piedosa para a vinda do Senhor Jesus, porque Ele está para vir, Ele virá como um ladrão. No versículo 13 também diz assim: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Já estamos sentindo, queridos, que não fazemos mais parte desse mundo corrupto e maldoso. Nós queremos viver essa nova terra, nós queremos ir para essa novo céu, essa nova terra, onde habita a justiça de Deus, onde habita o amor de Deus. Esse mundo parece que já não nos agrada mais todas as coisas ruins que nós vemos no mundo. E nós estamos buscando, e nós queremos a presença do Espírito Santo, nós queremos Deus, porque nós queremos viver esse novo mundo, queremos estar nesse novo mundo, onde habita a justiça de Deus e o amor de Deus. Versículo 14: por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula e sem culpa e em paz. Nós devemos fazer grandes sacrifícios, como eu falei agora há pouco, para não pecarmos e não perdermos a nossa salvação. Nós devemos vigiar e orar, mas mais vigiar, porque não é fácil viver nesse mundo nos dias de hoje. Se você não vigiar, se você não buscar o conhecimento da palavra de Deus, você comete muitos pecados, muitos erros. Então temos que fazer grandes sacrifícios, vigiando para que a gente não perca a nossa salvação, porque precisamos, queridos, viver em santidade, viver com misericórdia ao próximo em santidade para aguardar a vinda de Cristo. Versículo 15 diz assim: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como a oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Longanimidade, queridos, é a qualidade da pessoa que aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outro, as adversidades da vida. É ter paciência para suportar as ofensas dos outros ou os próprios sofrimentos, é ter generosidade. Então, essa longanimidade do nosso Senhor é a oportunidade de salvação, é um tratamento de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa parte o Senhor usa para que a gente se fortaleça, para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente se aproxime mais dele. Então, a longanimidade do Senhor é a grande oportunidade de salvação que o Senhor nos dá. Então, é necessário passarmos por isso. No versículo 16, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão,
como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Nós sabemos, queridos, que os falsos profetas já estão no nosso meio. E eles têm ensinado coisas erradas, eles têm deturpado a palavra de Deus, fazendo com que muitos errem no caminho, fazendo com que muitos pequem, fazendo com que muitos percam a salvação. E o Espírito Santo hoje nos alerta que nós precisamos vigiar nisso. Mas como que nós vamos saber quem são os falsos profetas? Vamos ver aqui no versículo 17. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam na posição segura em que se encontram. Nós devemos vigiar para não sermos enganados por esses falsos profetas e perder a nossa salvação. Mas como que nós vamos conhecer? Como que nós vamos saber? Conhecendo as Escrituras, queridos. Se conhecer as Escrituras, você não será enganado, porque o Senhor ensina declaradamente nas suas Escrituras como devemos seguir e como devemos agir. No versículo 18, para finalizar, pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Queridos, sejam firmes na sua salvação, na salvação dada por Jesus. Creia nela. Busquem fazer o seu melhor com a ajuda do Espírito Santo. Creia na sua salvação. O Senhor já nos salvou, o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos deu a salvação. Creia na sua salvação e busque se esforçar, busque vigiar, busque santidade, busque fazer a vontade de Deus, queridos, para que vocês não percam a salvação. Hoje o Espírito Santo nos alerta sobre isso. O Senhor já fez a parte dele. Ele já nos deu gratuitamente a salvação. Agora nós precisamos vigiar, permanecer firmes no caminho, não errarmos o caminho, permanecer firmes na palavra do Senhor, sermos coerentes e vigiar em tudo o que nós vemos nesse mundo, porque os falsos profetas, eles estão aí querendo fazer com que pessoas se percam, fazer com que pessoas se afastem de Deus e percam a salvação. Então essa é a mensagem de hoje. O Senhor virá, Ele virá como um ladrão. E eu e você, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos e buscar nas Escrituras a verdade de Deus e permanecermos firmes, aguardando, esperando a vinda do Senhor Jesus. Essa é a mensagem que o Senhor traz aos nossos corações no dia de hoje. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com vocês. Fiquem na paz do Senhor.